Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. Glória a Jesus. Alguém já encontrou Hebreus capítulo 10? Amém. Glória a Deus. Versículo 19. Glória a Jesus. Assim está escrito: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteireza e certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Graças a Deus. Aplauda Jesus por essa palavra e podem se sentar, por favor. Glória a Deus. Que o Espírito Santo nos ajude. Nós que já somos iluminados, possamos ter total compreensão dessa revelação. E glória a Deus. Quando nós estudamos a dispensação diante dos tempos, percebemos que em cada uma delas, Deus encontrou um meio para governar o seu povo. Cada uma da dispensação, Deus tinha um método, um meio para governar o seu povo, dando a graça para que ele assim o vivesse. E antes da plenitude da graça dos tempos, era a lei, uma dispensação que o homem vivia por ela. O homem vivia pela lei. Quando Jesus encontra aquele jovem rico e ele conversa com Jesus e pergunta a Jesus o que ele precisa fazer, e Jesus perguntou se ele guardava, se ele conhecia os mandamentos. Ele disse: eu guardo desde criança. Jesus disse para ele: então viva pelos mandamentos. Agora, se você quer algo mais, vende tudo que você tem e dê para os pobres que sim. Mas a lei convivia por ela. Vê a dispensação da graça, e Deus tem para nós a nova maneira de governar a nossa vida. E aqui o Escritor Sagrado, ele diz de maneira esta: um novo caminho. Agora é um recomeço. Nós não vivemos mais a lei, nós vivemos a graça. Cristo nos deu a salvação, e agora vamos viver essa nova etapa de nossas vidas em Jesus Cristo, um recomeço. Aleluia. E aqui Paulo instrui o que nós devemos fazer nessa nova caminhada, nessa nova tarefa. Porque essa nova caminhada é uma caminhada que Deus nos deu acesso de caminhar com Ele. Aleluia. Antes o homem andava só. Hoje o homem em Cristo Jesus, ele anda com Deus pela fé. Isso é maravilhoso. Agora, o que nós precisamos para viver essa nova etapa, esse novo caminho, precisamos aprender a viver
essa caminhada. Nós precisamos aprender a viver essa nova caminhada com Jesus Cristo. Aleluia. Isso porque a palavra diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que se fez tudo novo. É um recomeço agora que em Jesus Cristo nós recomeçamos para caminhar. E esse caminho que nós caminhamos em Jesus, aleluia, é o caminho que vai fazer com que sejamos realizados. Glória a Deus. Nós sabemos e pela fé entendemos que Deus, Ele abre portas e Deus fecha portas. Glória a Deus. E quando Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 5, 17, a sua segunda carta, dizendo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que fez tudo novo. Paulo, ele está dizendo que Deus em Cristo Jesus fechou a porta do nosso passado, incluindo a nossa história, os nossos atos, a nossa cultura, o que nós tínhamos como noção de Deus, que era errada, agora é nova. Aleluia. E quando ele diz que é nova, é uma porta aberta. Também é uma porta aberta para a esperança. Aleluia. É uma porta aberta onde nós podemos ter ânimo, ter coragem, ter fé, porque é uma caminhada que não mais andamos em abandono, aleluia, como no passado. Agora nós andamos bem acompanhados. A nossa companhia é o Espírito Santo, aleluia. Ele está conosco, Ele é presente. Por isso Jesus disse dessa forma: não te abandonarei e nem desampararei. Aleluia. Deus sabe da sua existência, Ele conhece a sua trajetória, e agora Ele abre uma nova porta para uma nova história na sua vida. Louvado seja Deus. Uma história de ser bem sucedido em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz que precisamos de uma ousadia. Precisamos ser ousados para andar nesse caminho. A fé é uma ousadia, porque a fé não depende do que a vista vê. A fé não depende do que o ouvido ouve. A fé não precisa do que o coração sente. Aleluia. A fé nos faz acreditar que Deus preparou e tem algo maior para nós, para nos abençoar grandemente pela nossa obediência. Aleluia. Glória a Deus. Então, somos ousados para acreditar nesse novo e vivo caminho. É preciso que avaliemos esse novo e vivo caminho, o que Deus fez e o que Deus faz, as suas promessas e o cumprimento delas. Aleluia. Quantos de nós não já recebemos de Deus uma libertação? Ele fez. Quantos de nós já não recebemos benefício de uma cura? Ele fez. Quantos de nós já não recebemos um livramento? Ele nos deu. Quantos de nós queríamos algo que as nossas condições não havia possibilidade, era impossível, e Deus nos fez possível. Aleluia. Isso porque Deus projetou uma nova maneira de governar o seu povo. Aleluia. Nós estamos debaixo de uma autoridade. Louvado seja Deus. Nós estamos debaixo de um domínio. Nós estamos debaixo de um governo. E esse governo não é humano. Aleluia. Esse governo é um governo eterno, de um Deus fiel, que promete e cumpre o que faz. Aleluia.
E o interessante é que Ele nos chamou para que nós vivemos essa comunhão. Paulo escreve 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Deus nos chamou para que vivemos essa comunhão com Jesus Cristo. E o que significa comunhão? É estar de acordo. Aleluia. Estar de acordo. Estar de acordo com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esse novo caminho requer de nós agora se preparar para estar de acordo com Ele. Louvado seja Deus. É por isso que esse escritor sagrado escreve aí também 5:8, que ainda Jesus, sendo Filho de Deus, aprendeu a obediência naquilo que padecia. A vida nos ensina a ver pela dor, irmãos. A vida nos ensina a ver pelo sofrimento. A vida nos ensina a ver pelas situações e circunstâncias. Louvado seja Deus. Não é o que está acontecendo que define você com Deus. Aleluia. O que vai definir você com Deus é como você vai estar diante do que você está vivendo. Aleluia. Como é a sua ousadia de fé para viver esse momento difícil. Louvado seja Deus. Nós fomos ensinados pela palavra. Glória a Deus. Nós somos inspirados pelo Espírito Santo. Glória a Deus. E precisamos crer. Nós precisamos crer. E a crença, ela tem combates. E o maior combate da crença é a incredulidade. Aleluia. E às vezes, irmãos, nós nos tornamos incrédulos em muitas coisas em relação às coisas de Deus. Louvado seja Deus. Esse novo caminho que Deus preparou para nós, essa nova caminhada, essa nova maneira de vida, precisamos entender que é um caminho que é comprometido. Aleluia. É um caminho que é comprometido. Deus é comprometido comigo e eu sou comprometido com Ele. Aleluia. A palavra nos assegura, poderia andar dois em um caminho se não estiver de acordo, se não houver uma comunhão. É preciso de reciprocidade. A comunhão é reciprocidade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então esse novo caminho que Deus nos preparou é um caminho que nos leva para frente. Aleluia. Que nos faz caminhar para frente. Não é retroceder. A fé é dada para ir para frente. Temos ânimo, temos coragem, temos fé e temos a garantia de um Deus que é fiel, aleluia, que promete e cumpre. Louvado seja Deus. Portanto, quando nós avaliamos esse novo caminho, precisamos buscar compreensão, já que nós somos iluminados por Deus, para ter compreensão diante de circunstâncias de acontecimento que acontecem. E a Bíblia, ela tem histórias, ela tem testemunho para confirmar a intenção de Deus em nosso favor. Aleluia. Aí nós temos que avaliar se o que nós estamos vivendo, o que nós estamos passando, é de dentro que vem ou é de fora. Se o que está nos acontecendo é algo que veio de fora ou é algo que está vindo de dentro. Aleluia. Observe que há um pequeno livro na Bíblia de 4 capítulos chamado Jonas. Jonas, Deus preparou um caminho para ele. Ele disse: Jonas, você tem que ir a Nínive, pregar para aquele povo. Entre no navio e vá para Nínive. Jonas foi para o porto, comprou uma passagem para outra cidade. E no momento que ele vai nesse navio para outra cidade, há um vendaval. E esse vendaval traz um perigo para todos que estão em volta a ele. E o navio começa a correr risco de se afundar. E o comandante combina com os tripulantes a jogar as coisas no navio. E jogaram aquelas coisas, e as coisas, mesmo jogando, o navio corria risco, diminuiu o peso, mas o navio corria risco. Então eles perceberam que havia um tripulante que tinha irritado a Deus, a crença dele identificada. Havia um Deus por trás daquele vendaval. Aleluia. E esse homem era Jonas. E Jonas viveu esse grande vendaval
Justamente porque não andou pelo caminho que Deus preparou para ele. Aleluia. Também hoje nós, louvado seja Deus, em alguns momentos nós deixamos de trilhar esse novo caminho, um caminho ousado de fé. Nós achamos aos nossos olhos que é impossível. Nós não ouvimos nenhuma informação que possa dizer que nós somos bem-sucedidos e deixamos nos levar pelo sentimento. Aleluia. Mas Paulo está dizendo, irmão, seja ousado para entrar no santuário, quer dizer, para estar com Deus, para estar na presença de Deus. Seja ousado. Aleluia. Jonas foi lançado ao mar. Quer dizer, tudo aquilo que se levantou-se aparentemente não era de fora, era de dentro. Uma desobediência de Jonas trazia para aqueles tripulantes, para aquele comandante, para toda a embarcação um risco de vida. Aleluia. E muitas vezes, irmão, há circunstâncias em nossa vida que é nós que geramos, é nós que criamos, aleluia, a confusão, é nós que trazemos a tribulação para cima de nós, muitas das vezes por desobediência. Esse novo e velho caminho que Deus preparou é um caminho que dá certo. Observe que na história da saga humana, desde a criação, o que Deus preparou para nós, para a humanidade, deu certo. Veja bem, quando Deus olhou para a humanidade e disse que exterminaria toda a humanidade, porque a humanidade dia após dia aumentava a maldade, mas havia uma pessoa justa, Noé. E Deus disse, eu tenho que salvar Noé, eu tenho que salvar Noé e sua família. Então Deus disse a Noé, eu vou traçar um novo caminho para você diante do que vai acontecer. Faça uma arca, faça um grande barco, aleluia. E ali Deus deu instrução para Noé, aleluia. E assim Noé caminhou a caminhada que Deus assim determinou para ele, e deu certo. Não é que houve dilúvio, sim, mas todo aquele que Deus planejou salvar, todos eles foram salvos, aleluia. Então para Noé deu certo, louvado seja Deus. Nós podemos ver na Bíblia, Abraão, os patriarcas, também Deus instruiu a caminhada. Quando Ló brigou, quando os pastores de Ló brigou com de Abraão, houve uma divisão. E Abraão, Deus traçou um caminho para ele muito esquisito. A caminhada de Abraão foi para o deserto. Porém, Deus deu uma promessa: aonde você pôr o pé seu, aleluia. Então, quando nós caminhamos pelo caminho que Deus prepara para nós andar, irmão, há uma bênção muito favorável para o nosso favor, aleluia. Porque Deus vai conosco, Deus vai trabalhando, aleluia. Nós podemos ver a história de Davi. Davi também, Deus deu o livramento a Davi, Deus o coroou Davi, deu certo para Davi, deu certo para os apóstolos, deu certo para Maria, como Deus instruiu, aleluia. Deu certo, irmãos. Agora, por que não daria certo para nós? Glória a Deus, que o caminho que Deus preparou para nós, aleluia, essa nova caminhada de fé em Jesus Cristo também dará certo, aleluia. Você pode até em alguns momentos não receber o milagre que você desejaria naquele momento, aleluia. Pode até em algum momento você não ter aquilo que você precisa para aquele momento, mas a conclusão final é: Deus lhe dará a vitória, porque Deus na sua vida é vitória certa para seu viver, aleluia, glória a Deus, aleluia. Então, deu certo para todos eles, então dá certo para nós, aleluia. Por isso que nessa noite, Deus nos estimula a ter uma ousadia de fé, para essa caminhada. Louvado seja Deus. Escute, essa caminhada o qual Deus o preparou
nós temos a garantia de Deus para que a gente possa não ter medo de caminhar. Aleluia. Ele disse: eu vou contigo, eu nem deixo você só e nem eu desamparo você. Eu vou com você, aleluia. Eu estarei convosco, aleluia. Louvado seja Deus. É preciso eu crer que Deus é comigo. Eu preciso crer que Deus está comigo diante das circunstâncias e diante da situação. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo, ele escreve aos Coríntios, no capítulo da sua segunda carta, ele diz: mas Deus, ele nos dá vitória por Jesus Cristo. Deus nos faz triunfar em Jesus Cristo. Aleluia. Ele também escreve na segunda carta que Deus também nos dá a vitória quando ele trata de ressurreição. A coisa mais difícil que nós poderemos passar é a morte. É a mais difícil, é a morte. Porque a morte poderia nos consumir, liquidar a nossa história definitivamente. Aleluia. Mas Paulo escreve e diz que ainda que sejamos mortos, Deus nos dá a vitória da vida. Aleluia. E isso é maravilhoso, irmão. E glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, Deus está sempre fazendo lembrar que quando nós andamos pela fé nesse caminho que Deus preparou para nós, teremos resultado favorável para nós. Aleluia. Paulo, escrevendo em Romanos, ele diz: poderia Deus agora negar a nós? Poderia Deus negar alguma coisa para nós nesse momento, já que ele deu o seu filho por nós quando nós éramos perdidos, pecador, estava distante, não queria nada com ele, e assim ele deu. Poderia agora ele negar? Não, agora muito mais ele fará. Aleluia. Diga assim: se a Bíblia diz, eu creio. Creio, irmão. Esse novo caminho é um caminho de muita experiência, é um caminho de muita vivência, é um caminho que parte de casa para a igreja, é um caminho que traz você de casa para a igreja. Parece uma coisa, irmão, que meio sem lógica. Eu estou na minha casa, Deus está comigo, Deus é presente no meu viver. Agora, por que Deus me leva para a igreja? Aleluia. Porque você é membro de um corpo glorioso a Cristo. Aleluia. E é a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui você recebe a palavra de Deus, a palavra viva, para verificar a sua fé, verificar a sua esperança, lhe dar novos propósitos para a sua vida. Eu observo na vida de muitos, vive uma vida que não busca melhorar em Deus, não busca mudanças em Deus. Irmãos, Jesus está aqui. Aleluia. Jesus faz parte da nossa vida. Queira mais de Deus. Aleluia. Queira mais de Deus. E a maneira melhor de você querer mais de Deus é se chegando a Ele. Aleluia. Esteja mais próximo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. João escreve e diz: se você estiver em mim e a minha palavra estiver em vós, pode pedir tudo que eu farei, o Pai fará. Se você estiver em mim e a minha palavra estiver em vós, tem que haver um interesse para ter um conhecimento daquilo que a graça nos dá por direito. A maioria dos cristãos, eles não sabem o que é direito da graça para ele. Aleluia. Eles vivem uma fé religiosa, uma fé de crente. Aleluia. Você não é apenas crente, você é um filho, um salvo em Deus por Cristo Jesus. Tu tem uma história escrita nos anais do céu, e sua história que está escrita é uma história de grandeza. Aleluia. Não é história de derrota. Não aceite derrota na sua vida, aceite lutas. As lutas é para se lutar, vencer e
e conquistar sobre ela os nossos objetivos. Aleluia. Louvado seja Deus. É isso que o escritor sagrado, ele diz nos versículos 22, chegando com o coração em inteira certeza de fé. Preciso, nessa caminhada, eu ter essa convicção. Eu tenho essa convicção do agir de Deus em mim. O agir de Deus na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Você sabe o que mais atrapalha os crentes dessa época moderna? O que mais atrapalha é porque ele não se considera o que ele é. Ele apenas aceita ser crente, aleluia, mas ele não exerce aquilo que ele é, aleluia. A Bíblia diz que você é filho de Deus, que você recebeu do Pai autoridade, poderes para governar, aleluia. Governo é administração. Aprenda a administrar a sua vida por meio da fé, nessa nova proposta que Deus propôs para você viver. Aprenda a administrar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo Deus nos dá conselho, em tudo Deus nos orienta, em tudo Deus nos ensina, e em tudo que Ele diz também dá o poder para que seja operante em nós. Aleluia. Aceita o que Deus diz que você é. Aleluia. Aceita o que Deus aconselha para fazer. Vá lá e faça. Tome posição daquilo que Deus diz que você tem que ser e que tem que fazer. Aleluia. Se Ele diz tem que caminhar, caminhe. Se Ele diz tem que parar, pare. Se Ele diz tem que fazer, faça. Se Ele diz fique quieto. Aleluia. É assim que nós temos um relacionamento com Deus de amizade. Louvado seja Deus. Purificando, certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência. A má consciência é o nosso, a má consciência da nossa vida é o nosso passado, irmão. Ela é uma má consciência. Jesus fechou essa porta da nosso passado, da nossa história. Ele fechou a porta. Aleluia. Não se baseie pelo que você era, se baseie pelo que você é. Não pense como você pensava. Pense hoje como Deus lhe dá a visão para você ver e pensar. Aleluia. Pense dessa forma. Ele diz: coração purificado de má consciência, corpo lavado com água limpa. A purificação. Nós não podemos viver na imundície, irmão. Aleluia. Nós vivemos em um mundo contaminoso, um mundo que contamina. Aleluia. Nós precisamos viver sempre em águas purificadoras. Aleluia. E onde está essa água? É o Espírito Santo, irmão. Nós precisamos dessa comunhão com o Espírito Santo. Aleluia. Para aprender a viver em meio a essa sujeira, porque senão a gente se contamina, fica sujo e não vai chegar diante de Deus lavado, com o corpo lavado, aleluia, com água limpa. Nós vamos chegar com o corpo lavado. Pastor, e por que o corpo é lavado? Porque Paulo escreve e diz que Deus não habita em corpo sujo. Deus não habita. Eu preciso ter uma consciência de fé para nos purificar, ter a nossa vida comum, secular, mas descartando tudo aquilo que atrapalha a minha convivência com Deus. Aleluia. Quantas pessoas não deixam, irmãos, aleluia, de vir ter um relacionamento na hora do culto com Deus por pequenos convites, aleluia, pequenos convites. A Bíblia manda nós questionar essas condições. A Bíblia manda a gente ter cuidado sobre isso, porque quem nos convence são amizades. Um estranho não convence você a nada.
Um estranho, ele te furta, ele te rouba, porque você não confia. Mas as amizades, elas nos confundem. Agora, precisamos ver que grau de amizade eu tenho com essa pessoa para ela me desviar dos propósitos de Deus na minha vida. O grau de amizade é essa. Vamos entender grau de amizade. Quando você convida ela para fazer parte do que você parte, ela quer? Não. Ela vai? Não. Aleluia. Então por que você serve para ela? Aleluia. Quer dizer, você prefere desagradar a Deus do que desagradar ao homem? Não faça isso. Desagrada ao homem. Agrade a Deus, porque Deus lhe recompensará. Ele diz: retenha firme a confissão da vossa esperança, porque fiel o que prometeu. A nossa esperança, irmão, não é só de eternidade. A nossa esperança também está ligada a bênçãos materiais. Aleluia. Nós queremos melhora financeira, nós queremos bem-estar, nós queremos conforto. E Deus está pronto para fazer isso na nossa vida. Pastor, e por que ainda eu não tenho? Porque você não tem feito conforme Deus tem dito para você fazer. É preciso você crer. Esse novo e vivo caminho é um desafio para crer. Crer no que Deus propõe. Se Deus propõe, então não gere dúvida, não crie empecilho, não rejeite o que Deus está falando. Aceite. Eu não estou entendendo, mas eu creio em Deus, eu confio em Deus e eu vou praticar, porque Deus está me dando a oportunidade de ser fiel. Aleluia. Ser fiel, mas pastor, por que assim? Porque a Bíblia requer e diz: ser fiel até a morte. Aleluia. Então não é fácil, irmão, é uma longa caminhada. Esse desafio de ser fiel até a morte é tempo, irmão. Eu acredito que seja. Aleluia. Por quê? Eu não acredito que você esteja pronto para partir. Você pode estar pronto para a vida de Cristo, mas dizer assim: eu estou prontinho a viver aqui agora, para. Você não está. Aleluia. Então, procure ser fiel. Lute contra os seus conceitos, contra os seus pensamentos, da sua natureza. Paulo, escrevendo em Romanos, no capítulo 8, ele fala do impulso da carne. O impulso da carne é tão forte que Paulo diz que de maneira nenhuma você consegue agradar a Deus, ainda que você queira. Aleluia. Mas você não vai conseguir, porque o impulso da carne. Aí ele diz: mas aquele que tem o impulso do Espírito e agrada, esse sim, aleluia, leva para as coisas do Espírito, leva para Deus. Aleluia. Não deixe ser impulsionado pela carne. Aleluia. Deixe levar pelo Espírito. Caminhe esse caminho. Deus revela o caminho que cuida de você. Aleluia. Ele rasgou o véu, glória a Deus, de alto a baixo, para lhe dar o acesso de chegar perto dele. Glória a Deus. Você é iluminado por Cristo, Deus já lhe iluminou. Não perca essa luz de compreensão, entenda isso. Aleluia. Comece a lutar contra você mesmo. Comece a lutar contra a sua incredulidade. Comece a lutar contra vozes. Paulo, escrevendo os Romanos, ele diz: há muitas vozes, e nenhuma delas é sem importância. Toda tem importância. Uma para o bem, outra para o mal. Um para fazer você vitorioso e um para fazer você derrotado. A vitória vem por Cristo. Então a voz que nós devemos ter ouvido é a de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Portanto, irmão, essa nova caminhada aqui começa em casa. Porque em casa é o lugar de referência, onde você descansa, você dorme. Aleluia. Onde você tem um ponto de referência. Comece em casa. Comece na sua casa, buscando viver esse novo e vivo caminho.
Comece em casa, comece a mudar em casa, comece a mudar os hábitos, comece a mudar os comportamentos, comece a mudar a maneira de falar, comece a mudar tudo aquilo que em Cristo Deus fechou a porta desse seu passado. Comece a cortar, comece a tirar, aleluia, e comece a receber da porta que Ele abriu, dessa nova vida. Comece a aprender. Não é fácil, mas a Bíblia diz, 5 e 8 de Hebreus, ele diz: mesmo sendo filho, aprendeu a obediência. Vai se disciplinando para obedecer, vai se disciplinando para obedecer. Você pensa que é fácil ser obediente? Não é fácil. Porém, a Bíblia de Hebreus diz que a obediência, a disciplina, momentaneamente, ela não tem agrado nenhum. Você observe que você vai para uma academia, glória a Deus, para fazer os exercícios, e a disciplina da academia deixa o corpo todo doído os primeiros dias. Aleluia. Depois, você já começa, se for levantamento de peso, você já começa a aumentar o peso, porque o corpo já não dói mais. Aleluia. Porque a disciplina é assim. Assim é a disciplina com Deus. Aparentemente parece que não tem resultado. Louvado seja Deus. Mas com continuar, aleluia, vemos fruto da justiça de Deus. A Bíblia diz que nós estamos plantando uma justiça e depois vemos fruto, aleluia. Você começará a receber de Deus, você começará a perceber que você está amando a Jesus, você começa a perceber que você está sendo mais amado, aleluia, por Deus, e é maravilhoso, irmão, aleluia, glória a Deus. A nossa impulso da carne é terrível. Eu vou dar um testemunho. Uma noite dessa agora recente, eu levantei para ir ao banheiro e voltei e fui para uma rede. E eu deitei na rede e relaxei de lado, ou cumpri da rede, relaxei de lado, coloquei um lençol assim para estourar a cabeça. E quando eu relaxei, a rede fez pá! Lascou-se de uma vez, e eu fui ao chão, de todo o corpo de lado, batia, todo o corpo lá, e batia a cabeça no chão. E eu tenho um amigo, que é conhecido provavelmente de alguns de vocês, que mora aqui na cidade perto do colégio, tinha uma merendeira. E esse amigo, ele caiu numa rede assim, ele me contou. Eu perguntei a ele, como foi? Ele disse: a rede se rasgou e eu caí, bati com a cabeça. E eu me levantei, bebi água por causa do susto e fui dormir. E quando eu acordei, eu estava paralítico, tetraplégico. Aleluia. Misericórdia da vida desse meu amigo. Então, o impulso da carne foi a primeira coisa que ele fez. Foi me lembrar dele, do que aconteceu com ele. Eu disse: Josita, só veio na lembrança a situação do fulano. Aleluia. Mas ao mesmo tempo, eu resisti pela fé e lembrei, aleluia, que eu caí, mas eu não caí só. Eu lembrei que eu não caí só. E como a Bíblia diz que Ele me protege, certamente eu caí por cima dele. Aleluia. 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 Se eu caí por cima dele. E eu fui dormir e acordei sem dor, sem nada. Glória a Deus, aleluia. E isso são coisas, irmãos, que é maravilhoso. Então, o Escritor Sagrado diz: irmãos, você precisa de ousadia. O véu foi rasgado, o santuário está aberto. Agora você pode caminhar esse caminho que eu preparei. Um caminho que dá certo. Um caminho que vai fazer você ir em frente. Um caminho que vai fazer você ter a vitória. Um caminho que vai fazer você ter sucedido. Tem os empecilhos, tem a luta, tem o problema, tem os enfrentamentos, aleluia. Mas você não enfrentará só, porque eu não te abandono. Você não enfrentará só, porque eu não te desamparo. A vitória é minha, e a vitória minha também é tua, porque você faz parte do meu reino, aleluia. Tu és aquilo que eu desejei que fosse, e assim será para vocês, irmão. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
Esse caminho é pelo sangue de Jesus. É um caminho garantido. Ele nos consagrou. Consagrou trata de serviço, função. Então, Deus nos consagrou para fazer. Nós vamos fazer debaixo do sangue de Jesus. Aleluia. Eu vou trabalhar debaixo do sangue de Jesus. O que eu vou fazer? Eu estou fazendo debaixo do sangue de Jesus. Um sangue poderosíssimo. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou fazendo para a glória de Deus. Aleluia. Então ele disse que tudo isso, amados, tudo isso com uma garantia maior. Ele diz: tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, tendo ele mesmo como sacerdote, aleluia, para aprovar. O sacerdote que aprova. Lembra quando Jesus curou um leproso? Disse: vai lá no sacerdote, leva a oferta da lei, para que ele aprove que você está curado. Aleluia. O sacerdote é para aprovar. Aleluia. Então Jesus está aprovando a sua ação de fé usada. Aleluia. Jesus está aprovando você caminhando nesse novo caminho. Aleluia. Com toda interesse de fé e com toda pureza de coração. Não com mais com má consciência, mas tendo a certeza. Aleluia. Não se amedronte. Coloque isso no seu coração. Louvado seja Deus. Ponha isso com certeza. Aleluia. Sempre eu gosto de lembrar nas minhas orações: os meus olhos não veem, os meus ouvidos não ouvem, o meu coração não percebeu, mas tu tem preparado, Senhor. Eu creio. Deus tem preparado. É para você, igreja. É para você, igreja. Aleluia. Aplauda Jesus, porque Ele tem para você. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe poderosamente, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.